Eu sei que tem crente mimizento que já apertou o play desse vídeo dizendo: não, a bênção não chega atrasada, não. A bênção vem no tempo de Deus. Vai vendo, vai vendo. Assista esse vídeo até o final e veja o que este texto sagrado diz. Olá, crentes, a paz do Senhor, tudo bem? Missionária Ludmila Costa falando, e hoje vamos conferir o texto sagrado que está no livro de João, capítulo 2, a partir do verso 1. Texto conhecidíssimo da igreja e com mistérios escondidos. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E aí tudo bem. E faltando o vinho, repita aí, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Como se Jesus estivesse dizendo assim: O que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Eu achei uma ousadia de Maria fazer isso mesmo. Estava pensando nesse texto. Que ousadia que... Não foi só isso não. Daqui a pouco você vai entender. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus, para quem ia ficar quietinho, disse o seguinte: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhes: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Queridos, é o seguinte, esse texto sagrado ele é muito conhecido, mas tem alguns detalhes aqui que eu nunca vi ninguém ministrar e que me chamou muita atenção. Conversando com meu esposo nessa manhã, verificamos alguns pontos desse texto que podemos trazer para os nossos dias, para os nossos cotidianos, as nossas lutas diárias, né? E o que foi observado aqui é o seguinte: Jesus estava ali quieto na dele com os discípulos. Maria percebeu um problema. Ela percebeu que era motivo de vergonha um noivo promover um casamento, que a responsabilidade dos comes e bebes eram do noivo, e chega no momento, no ponto alto do evento, o vinho, a bebida principal, a iguaria principal, havia acabado. Gente, o vinho acabou. A notícia não foi o vinho está acabando. A notícia foi: não tem vinho. Ou seja, acabou. Finish. E aí, dentro daquele grupo, Maria era a única que sabia quem tinha poder de transformação naquele lugar, naquele ambiente. Maria sabia que o único que tinha o poder de mudar o cenário era o seu filho, Jesus. Porque quando Maria concebeu, o anjo e toda a trajetória de Maria fez com que ela compreendesse, inclusive, a palavra, né, livro de Isaías e tudo mais, que ela era a virgem que conceberia o Salvador do mundo. Então ela sabia quem era Jesus. Ela tinha total entendimento. Então ela se posicionou, foi de encontro a Jesus, mesmo sabendo que ele ainda não havia manifestado nenhum milagre, e fez a comunicação. É como se Maria dissesse assim, nas entrelinhas, quando ela disse, não tem vinho, é como se nas entrelinhas Maria estivesse dizendo assim para Jesus: eu sei quem o Senhor é, sei o que o Senhor é capaz de fazer, e não tem ninguém aqui que pode fazer esse milagre. Para que esse noivo não passe tanta vergonha. Imagino que para esse cenário ter acontecido, para Maria ter chegado a esse ponto, porque certamente as vendas desse local, né, ali nas redondezas, nas circunvizinhanças, estavam fechados. Senão, o mais óbvio seria mandar alguém ir
em algum mercadinho, né, nos tempos de hoje, comprar mais vinho. Era meio óbvio isso aí. Mas ali, Jesus, e é por isso que nós chamamos do milagre da transformação da água para o vinho, Jesus ele foi convocado como uma forma extrema, porque o próprio Jesus, que ali ele estava enquanto Jesus histórico, ele estava apenas numa festa, curtindo um evento, como em qualquer outro momento, porque Jesus ele tinha uma vida social também. Não era o tempo inteiro fazendo milagres, e ali ele estava no início da jornada, e ele ainda não tinha recebido um comando de Deus com clareza. Então ele estava se descobrindo também como Deus na terra, ok? E quando Maria fez a convocação e ele rebateu Maria, dizendo, mulher, o que tem contigo? Você, o que é que eu tenho com isso? Não é chegando a minha hora ainda não, pera aí. Mesmo assim, Maria reforçou, olhou para os servos, ou serventes, e disse, ó, faça tudo o que ele disser. E ele, porque ele, quando você pede algo a ele não negará bem algum. É da natureza dele. Então, o pedido de Maria o comoveu. Maria primeiro pediu a ele. Quando Maria se dirigiu aos serventes dizendo, faça tudo o que ele vos disser, ali ela estava intercedendo. Entenderam o mistério? Ela reforçou o seu pedido. E Jesus ele não resistiu. E ali ele entendeu que sim, era o start do ministério miraculoso dele. Tempo de fazer milagres. E aí pronto. E aí vocês já sabem a história, ele transformou de fato algo em vinho, mas o que eu quero pontuar aqui foi que Jesus fez o milagre e depois da transformação, Jesus continuou dando as ordens e disse, olha, agora vocês vão levar até um mestre-sala. É como se aquilo ali fosse a testificação de que não era apenas uma tinta, mas que o provador iria testemunhar de que, de fato, tratava-se de um vinho autêntico. O mestre-sala pegou o vinho, provou o vinho, e a Bíblia diz que ele disse ao esposo, olha, você conservou o bom vinho até este momento da festa. Normalmente os noivos dão o bom vinho no início e no final do evento colocam o mais inferior, mas você está mantendo o mesmo padrão do seu evento. E olha que interessante, porque o esposo àquela altura provavelmente não sabia o que estava acontecendo. Eu imagino que Maria tenha poupado o noivo de saber, talvez logo depois do evento, certamente todos ficaram, claro, lógico, todos ficaram sabendo o milagre que Jesus havia feito, mas naquele momento, né, no episódio do evento em si, as pessoas não sabiam. Apenas algumas pessoas sabiam o que tinha acontecido. Maria, o próprio Jesus, logicamente, e os servos. Os servos eram os únicos responsáveis por divulgar especificamente para o mestre-sala e o mestre-sala passar a informação para o esposo que Jesus era o responsável por manter, ou melhor, não é nem manter, que não existia mais vinho, por transformar a água em vinho, por fornecer mais vinho, uma vez que o principal tinha acabado, né? O que havia vindo da indústria havia acabado, que aquele vinho ali era o vinho do milagre, era o vinho produzido por um efeito de milagre, né? Um efeito sobrenatural. Então, o que eu prestei atenção nesse texto é que os servos, eles não falaram o que aconteceu. Eles simplesmente passaram para o mestre-sala, que experimentou o vinho, e foi chamar o esposo. Mas os servos, eles poderiam anunciar o que havia acontecido. Eu imagino como eles ficaram espantados com o tamanho milagre. E qual é a conclusão de tudo isso aqui? No Divina fala logo, já tô ansiosa, você tá falando aí, não tô entendendo, o que isso tem a ver com o título? Calma, você vai saber agora. Eu gosto de um milagre, de um mistério, mistério, é tudo junto. Preste atenção. Muitas vezes, Deus faz milagres em nossas vidas e usa pessoas para ajustar o milagre, ou seja, para... Como é que eu vou explicar? Usa pessoas para que o milagre ele seja concretizado. Mas Deus sempre será o autor, o dono do milagre. E onde muitas pessoas se perdem, muitas pessoas não estão atribuindo ao Deus do milagre o milagre. Muitas pessoas atribuem a outras pessoas, como foi o caso do mestre-sala. Ele atribuiu aquele bom vinho ao esposo, que era um irresponsável.
que não contabilizou corretamente, que não organizou, não teve uma gestão correta, ao passo que o vinho acabou, né? No ponto alto do evento. Ia passar a maior vergonha da vida dele, poderia inclusive ter o casamento anulado, porque isso era motivo de vergonha. Porque um noivo que não tem a capacidade de suprir a necessidade de um casamento daquele nível, possivelmente não teria condição de sustentar sua noiva. E isso os pais da noiva poderiam, sem dúvida, pensar e teriam todo o direito de anular por tamanha vergonha. E os eventos naquela época não duravam um só dia, né? Os casamentos. Então, o que Jesus fez foi grandioso. O nível de milagre realmente salvou aquele casamento. Salvou não somente o evento em si, mas o matrimônio. O mestre Sala atribuiu ao esposo porque o mestre Sala, ele estava inocente, ele não sabia. E os servos tiveram a oportunidade de dar glória a Deus. E que sim, mesmo que as demais pessoas ali não soubessem que o vinho havia acabado e que aquilo envergonhasse o noivo, mas pelo menos o mestre Sala e o esposo deveriam saber do que havia acontecido e dar glória a Deus naquele episódio. Então, a explicação aqui é muito simples. Muitas vezes você vai se queixar com A, com B, com C, com D, e essas pessoas só vão ouvir o que você tem a dizer. E muitas vezes nada vai acontecer, não vai ter mudança. As pessoas não vão resolver o seu problema. Porque Deus, ele conhece você. Se fulano, beltrano, cicrano te ajudar e você sair do problema, você não vai. Normalmente nós temos dificuldade de atribuir aquela solução ao Deus do milagre. Sempre vamos agradecer às pessoas. Ô fulano, muito obrigado. E Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus arde em ciúmes. O Espírito de Deus, ele é ciumento. E às vezes nós pulamos a etapa de glorificar a Deus. Aí quando a bênção chega e aquela pessoa te ajudou, às vezes Deus tira mesmo as pessoas da cena. Calma, não é que ninguém te abandonou, não. Deus, ele conhece a mim e a você. Então, se ele coloca pessoas para participarem da jornada com muita ligação, quando é que eu e você vai dar glória a ele? Quando é que vamos atribuir a bênção a ele? Imagina todo mundo ali crente abafando, elogiando o noivo, colocando ele lá em cima. E ele era o principal culpado daquele vinho ter acabado. Imagina. Imagina Jesus na dele, quietinho. Tranquilo. Tranquilo. Porque Jesus não tinha ego inflado como nós temos. Mas imagina Deus dizendo, a glória é minha, o louvor é meu. E eles estão atribuindo a outra pessoa. Então cuidado. Cuidado para você não estar dando glória às pessoas erradas. E calma. Se nada está acontecendo, se ninguém está fazendo nada, Deus está permitindo, porque Ele mesmo vai fazer um milagre diretamente na sua vida. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje, já estou logo avisando. Compartilha esse vídeo. E se você não é inscrito, eu não quero nem acreditar num negócio desse. Se inscreve nesse canal, compartilha rápido, porque outras pessoas precisam comer desse maná aqui, tá bom? Deus abençoe e a paz do Senhor.